Na verdade, essa técnica que a gente conhece da vacoterapia e laser terapia, elas não são novidades para nós na estética, né? Nós já trabalhamos com isso já há muitos anos. E cientificamente provar os efeitos do vácuo, existem muitos artigos que comprovam os benefícios que a vacoterapia traz para a pele. Se a gente for falar do laser, então, temos muitos trabalhos, muitos artigos publicados. Nós da estética ainda estamos caminhando nessa área do laser, na verdade. E na área médica a gente sabe muito bem como funciona, né? A área de fisioterapia vem trabalhando com laser em processos regenerativos já há muito tempo. E a gente está conseguindo ganhar isso como um grande benefício para nós hoje na estética, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode intensificar o nosso trabalho, trazendo essa tecnologia para o facial também, já que o vácuo ele é um aparelho que já tem uma grande gama de protocolos pensando nos tratamentos corporais, né? Eu sou a professora Sandra Costa, sou uma das técnicas da MMO, tá bom? Vou falar sobre o protocolo anti-aging e colocando isso junto com dermocosméticos, tá? Para que a gente possa entender esse efeito, a gente tem que primeiro ir lá na nossa base, né? Qual que é a nossa base? A gente entender o envelhecimento cutâneo. O envelhecimento cutâneo ele é um processo biológico, ele é progressivo. É necessário que a gente entenda que existem dois tipos de envelhecimento importante. E para que o resultado do tratamento seja bom, eu preciso entender esse grau de envelhecimento. Aonde eu posso associar mais ou menos essa técnica, né? Pensando que existe um envelhecimento chamado cronológico, que é um envelhecimento que acontece por degeneração celular. Conforme a nossa idade passa, as nossas células, elas têm mais dificuldade de se replicar e aí a gente começa a ter problemas com relação a isso. Então existe uma alteração molecular que compromete um sistema. Então eu tenho a produção do colágeno, eu tenho a produção da elastina, mas tenho essa produção deficiente. Por quê? Porque as nossas células elas não conseguem acompanhar. Isso é cronológico, né? Isso vem à medida do que o tempo passa. Os estudos mostram que isso acontece a partir dos 25 anos de idade. A gente sabe que hoje, por efeito do próprio sistema que nós vivemos, acontece às vezes bem antes. Tem pessoas com 20 anos de idade que aparentam um envelhecimento precoce assustador. Né? Às vezes dá até medo hoje quando a pessoa pergunta quantos anos você acha que eu tenho, né? Aí você dá um medinho de responder, né? Porque às vezes a pessoa pode ficar até chateado com a gente, né? Por quê? Porque essas alterações moleculares acontecem muito cedo, inclusive hoje na própria puberdade. Tem criança, gente, tomando anticoncepcional. Criança. Então isso modifica todo um sistema e gera um envelhecimento precoce. A diminuição progressiva da capacidade celular, ela também se deve ao nosso modo de vida. O que acontece? Nós hoje damos poucos nutrientes para as nossas células. Você sabe que um dia desses eu estava discutindo com um professor, que estava dizendo sobre produção de colágeno, né? E o mercado hoje, se a gente for andar nessa feira, nós vamos levar um susto de tanta coisa que tem prometendo o rejuvenescimento da pele, que é o foco, é um sonho. Na verdade, a gente quer um milagre, não é? Só que assim, produzir colágeno é algo que é feito por um meio celular. Existe uma célula que produz, que é o fibroblasto. Nosso fibroblasto, ele produz essa fibra, que na verdade é uma proteína. E aí assim, ó, para o fibroblasto conseguir produzir colágeno e elastina, ele precisa de nutrientes. Nossas células são como se fosse uma fábrica. Se nós não dermos para essa célula aquilo que ela precisa para produzir as substâncias de sustentação, muito pouco a gente vai conseguir. Então não adianta eu colocar um estímulo, como muitas pessoas usam, até fatores de crescimento, e o fator de crescimento é algo que vai estimular a célula, mas se eu não dou para a célula nutriente. Então a mesma coisa de eu ligar uma máquina na tomada e não colocar nessa máquina a matéria-prima para produzir a substância. Então as nossas células, elas necessitam de nutrientes e algo fundamental, sabe o que é? Energia. Alguma de nós funciona sem energia? Não funciona.
Então nós precisamos de energia para conseguir manter essa produtividade em termos de produção de fibras de sustentação da pele. Quando isso não acontece, a flacidez é um fato, né? E aí o que ocorre depois disso? Não tem nutrientes, não tem energia. O que acontece com as nossas células? Ela entra num processo chamado de senescência celular. Morre. A célula morre. Não consegue se replicar. E aí a gente tem o chamado do envelhecimento precoce, né? Dentro desse aspecto, eu vou me ater ao fato da flacidez, que é um dos maiores medos hoje do ser humano. A flacidez da pele, ela aparece nos tecidos mais profundos, justamente com esse comprometimento celular. Enfraquece progressivamente essas fibras e é onde a gente começa a perceber a queda do tecido. Rugas, linhas, a nossa própria expressão e a faixa de sustentação da pele. E aí, tudo isso é muito dependente dos nossos hábitos. Isso vem sendo muito discutido na mídia, isso vem sendo discutido nas escolas, que nós precisamos mudar os nossos hábitos para que o nosso corpo funcione melhor, né? Quando a gente recebe um cliente na clínica, o que acontece? Esse cliente que chega para nós na clínica, ele chega com a ruga, ele chega com a linha de expressão, ele chega com grau de envelhecimento e ele quer a melhora da pele. Só que o que acontece, gente? Quando a gente vê a ruga, eu já estou tendo a parte visual daquilo que lá dentro da pele já vem acontecendo progressivamente. E aí, nós temos hoje o quê? Os efeitos paliativos, né? Ah, vou preencher a ruga. Quero preencher, não quero ver a ruga, né? Aí corre para o ácido hialurônico, preenche o espaço para mim não ver a ruga. Não é assim? São procedimentos paliativos que a gente tem para melhorar o aspecto geral da pele. Mas a bem da verdade, olhem bem para esse iceberg, que é bem isso que a gente pode colocar como sendo um ponto importante para nós profissionais entender. Porque o cliente, ele não quer a ruga, mas para que você consiga melhorar essa flacidez e essa ruga, eu tenho que mexer em toda a estrutura que está ocorrendo nos danos celulares e moleculares dentro da nossa pele. Por isso que a combinação da técnica é fundamental para o sucesso do tratamento, tá certo? Quando eu vejo os sinais visíveis do envelhecimento, que é justamente o fato de eu ter pálpebras caídas, eu ter bochechas caídas, pele do pescoço, né? A pele do pescoço começa a gente sentir a flacidez, quando a gente já vê o que está acontecendo, queixinho duplo, e a gente perde o contorno, sabia? A gente perde o contorno da nossa face. Então isso é o que a gente vê. Aí quando o profissional analisa isso e ele percebe o que a gente vê, o que a gente precisa entender? O que a gente não vê. O que a pessoa não está vendo? Ela não está vendo a diminuição da função do fibroblasto. Ela não está vendo isso. Nós temos que saber. Ela está vendo o que? Olha, a menor produção de colágeno e elastina. Gente, está cheio de ativos no mercado que promete aumento de colágeno e elastina. Eu não aumento colágeno e elastina se o fibroblasto não tem essa capacidade. Nós temos que aprender fisiologia da pele. Nós temos que entender como nós funcionamos. Isso tem a ver da forma como nós fomos criados, né? Então, a nossa derme, ela perde a capacidade de replicação celular. A nossa epiderme, os nossos queratinócitos, eles perdem a capacidade de proliferar e aí eu tenho uma condição de não renovação celular. Isso tudo é um conjunto de coisas, não é? Então isso é o que nós temos que saber. Como que nós vamos atuar dentro desse tratamento para melhorar aquilo que não está agradando ao meu cliente, né? Então aí tem tecnologias, né? Como a gente tem dos dermocosméticos, tecnologias importantes, agora como eu citei para vocês, fatores de crescimento, a gente tem hoje uma cosmética genética avançada a nosso favor.
que a gente tem que combinar isso com a eletroterapia e hoje o laser, que é uma realidade do nosso mercado. Assim, se você não pensa em laser, você vai ter que pensar. Vai ter que pensar, porque isso já vem caminhando progressivamente e não há como a gente não conseguir conquistar isso dentro do mercado, já que isso favorece praticamente tudo isso que eu conversei com vocês, tá certo? Então o Vacom Laser, ele é um equipamento que combina duas técnicas importantes para trabalhar o rejuvenescimento da pele. E eu posso colocar isso, a gente vai falar do facial aqui, que é o foco da nossa palestra, mas eu posso entender esse rejuvenescimento também como sendo um rejuvenescimento corporal. O Vacom Laser não é LED, gente, é laser, tá? O que muda em ser laser? Muda a quantidade de energia que eu estou jogando na pele, muda o foco do meu tratamento, né? São 2 comprimentos de ondas importantes que eu vou mostrar para vocês, que a gente trabalha na faixa do vermelho e o infravermelho, tá? Para produzir melhor colágeno, melhorar o meio celular. Vocês vão ver que a fototerapia é muito importante nesse aspecto. E aí a gente vai somar isso com a vacoterapia, que a gente já conhece. O que faz vacoterapia? Melhora toda a circulação do tecido, traz nutrientes para a superfície, oxigena essa pele, que hoje é algo muito difícil da gente conseguir, considerando o nosso dia a dia, tá? Considerando o nosso nível de estresse, maquiagem, medicações e tudo mais que faz parte da nossa realidade. Hoje a fototerapia é um meio altamente ativador do metabolismo celular. A gente precisa de luz. Quem não precisa de luz? Por que hoje muita gente veio para a feira e não ontem? Por quê? Porque hoje está sol. Hoje a gente viu o sol. A gente olhou e falou assim, gente, é sol, parou aquela chuva. Naquele dia cinza, você tem vontade de fazer o quê? Deitar, descansar, debaixo da coberta. Gente, até o cachorro, eu cheguei em casa onde estava debaixo da coberta. Fiquei impressionada, estava com a cabeça escondida, verdade. Falei, olha o efeito negativo de quando a gente não tem luz. Então luz é vida, tá certo? Luz é vida, luz é energia. É isso que a gente precisa. É essa a proposta do laser de baixa intensidade. É trazer luz, energia para as nossas células. Como que você trabalha se você não tem energia? Então, como que as nossas células trabalham se a gente está cansado? Então, é necessário que a gente dê para essas células luz para produzir colágeno, para produzir elastina, para aumentar um processo de lipólise, para N fatores, né? Então, vai melhorar o metabolismo. Luz é fóton, né? Luz é fóton, comprimento de onda que a gente coloca dentro de uma mesma faixa. E isso é importante a gente entender, que é o que difere o LED de um laser, tá certo? Então, quais são as características que eu vou ter dentro do Vacom para trabalhar com luz laser? Eu tenho coerência, eu tenho os fótons se propagando todos em sincronia, o que não acontece com a luz normal. Eu tenho uma colimação, eu não tenho divergência, tá vendo? Eles caminham todos numa única direção. Eu não tenho dispersão da luz. Vocês entendem isso? Quando eu trabalho com LED ou com uma luz normal, eu tenho dispersão da luz, eu não tenho foco dessa luz no nosso tecido. Por isso que é importante que eu entenda onde eu uso um e aonde eu vou ter um benefício do outro. E é monocromático. O que é isso? Possui apenas uma única cor. E essa cor vai definir o comprimento da onda, aonde essa luz atua na nossa pele. O que acontece com a nossa pele, então, quando eu exponho ela à luz? Então, olha só, nós ficamos felizes hoje com o sol, não é isso mesmo? Ficamos felizes. Aí eu coloco o laser na pele e a minha célula recebe a luz. Quem recebe a luz? Quem recebe a luz é uma substância que nós temos chamada cromóforo. O cromóforo, ele absorve essa luz, essa energia luminosa, que ela vai ser transformada dentro, lá no nosso organismo, numa energia química.
Essa energia química, ela vai favorecer um processo muito importante, que ela vai mexer com os níveis de ATP celular. Lembra disso, gente? Busquei lá embaixo, hein? ATP celular, né? O que é o ATP celular, Sandra? É a energia que a célula precisa para se movimentar, para trabalhar. Igual a gente precisa do sol para se movimentar, senão você quer deitar, não é? Senão a mesma coisa, a nossa célula vai querer ficar lá dormindo. A luz faz com que eu eleve a cadeia respiratória celular e aumente o nível de energia celular. Isso acontece com uma transformação química do nosso organismo, da luz, que é uma luz, é uma energia luminosa que vai ser transformada nessa energia química para que isso aconteça. Como que eu vou conseguir definir essa energia dentro de um padrão, dentro de um comprimento de onda? Cada luz tem uma capacidade de permeação na nossa pele, tá certo? Cada luz. No caso aqui, olha, vocês podem olhar para a foto, na faixa do vermelho, a gente enxerga lá 650 nanômetros, que é a medida que a gente utiliza para obter o comprimento dessa onda. 650 nanômetros, ela está trabalhando dentro de uma faixa que eu vou atuar dentro da nossa derme. Olha que bacana. Isso não acontece com a luz azul, gente. Olha lá a luz azul. A luz azul, ela trabalha numa faixa epidérmica. Ela não tem capacidade para o comprimento de onda de alcançar tecidos mais profundos. Então isso faz a diferença. Por isso que no vácuo laser a gente tem a luz vermelha. E tem também o infravermelho, que é aquela pretinha que vocês estão vendo ali, ó. Aquela pretinha que a gente está enxergando lá, ó, ela atinge toda a nossa pele. Ela vai até a camada hipodérmica e até tecidos mais profundos. Inclusive a fisioterapia usa muito isso para redução de dor, né? Porque ela trabalha a analgesia até muscular, tá? Então isso é importante a gente entender. Quando eu vou trabalhar tecidos mais superficiais, eu trabalho com a luz vermelha. Quando eu quero tecidos mais profundos, eu trabalho com infravermelho, tá certo? Qual o benefício da luz vermelha, então, nesse procedimento de revitalização facial? Como que eu vou utilizar essa luz? O que vai fazer de bom? Olha só, gente, vai melhorar a síntese de remodelação de colágeno e elastina. Então, se eu for pensar só na luz, pensando em rejuvenescimento, eu já vou melhorar aí um grau de flacidez grande da pele, né? Pensando já que eu estou trabalhando até a nossa derme papilar, tá, gente? Isso é importante porque a nossa derme papilar é quem faz a sustentação da nossa pele, porque ela faz parte de uma junção chamada dermoepidérmica. E isso faz com que a nossa pele fique firme, tá certo? Então é importante a gente trabalhar um colágeno específico da derme papilar, tá? E aí também qual que é o outro benefício que eu vou ter dessa luz? A biomodulação anti-inflamatória. Por quê? Porque hoje a gente tem uma incidência grande de radicais livres. Isso gera várias inflamações. Vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza, com certeza vocês têm muito até mais experiência do que eu em alguns aspectos, que hoje a gente está tendo muita pele com sensibilidade. As pessoas chegam com pele sensível que a gente nem entende por que aquela pele está sensível a certas substâncias. Isso tem dificultado muito os nossos tratamentos. Então esse efeito anti-inflamatório é algo muito importante que o laser traz para a gente para poder beneficiar os tratamentos cosméticos. E o infravermelho? O infravermelho, ele vai fazer também uma ativação fisiológica, remodelação do colágeno e elastina, mas a gente tem um grande benefício dessa luz, principalmente no sistema circulatório, que ele vai melhorar toda a parte de edemas, tá certo? Isso é algo muito importante, inclusive nos processos de rejuvenescimento. E outros procedimentos que a gente está acostumado a usar. O eletrocautério é uma realidade hoje do nosso mercado, não é? Esse evento aqui, nós estamos vendo não sei quantas palestras falando de eletrocautério.
que a gente já vinha de um outro processo, microagulhamento. Quem aqui não ouviu? Microagulhamento, que são processos de lesão de tecido, onde a gente instiga para a pele um processo regenerativo. Então essas luzes, elas trazem esses benefícios dessa questão de revitalização da pele. Então, qual o efeito terapêutico da fototerapia nesse sentido de revitalização e lifting? Aumento da síntese de colágeno, aumento da síntese de ATP, muito importante, nunca vocês se esqueçam disso, lembrem-se do sol. Muita gente às vezes tem dificuldade de entender a ação da luz. O que a luz faz na pele? Gente, a luz é vida. Nós sem luz não dá. Né? Então é isso, a luz para nós é vida. Então o aumento da melhora da circulação, da microcirculação, então tudo isso favorece nesse processo de revitalização facial. Qual a precaução e um cuidado especial que a gente tem que ter quando a gente trabalha com laser, luz? É a utilização dos óculos de proteção. Isso é fundamental, tá? E agora, tudo bem, gente? Deu para entender aí a ação rapidamente? Vacoterapia. Então, onde eu associo o vácuo nesse processo? Bom, eu falei para vocês que o que absorve luz é o cromóforo, não é? E um dos cromóforos mais importantes que a gente tem é a hemoglobina, sabia? Que eles são fortes captadores da luz. Quando a gente faz uma vacoterapia, o que acontece com a nossa pele? O que a gente aumenta? Circulação, não é? A gente forma um eritema lindo. Aí o que acontece com a luz? A gente aplica a luz muito mais, a gente vai ter muito mais absorção dessa luz. Então eu tenho um sistema mecânico que vai promover uma pressão negativa sobre o tecido e vai trazer uma alta vascularização, vai trazer nutrientes para a pele, vai melhorar a oxigenação dessa pele, vai favorecer a absorção de ativos, que é muito importante nesse processo. Então, esses efeitos fisiológicos de tonificação celular, o efeito que eu tenho sobre a drenagem do tecido, tudo isso promove a revitalização da pele. Por isso que a combinação da técnica é importante. Qual que é a grande novidade do Vacuum Laser? É que eu consigo fazer essa terapia simultâneo e a gente não tinha essa possibilidade. Como que nós tínhamos que trabalhar? Fazia o vácuo, depois fazia o laser. Era assim que tínhamos que trabalhar. Então, esse equipamento traz para nós o quê? A combinação e um ganho de tempo e uma absorção de energia muito maior, né? Do que a gente tem. E aí eu tenho também a potencialização dos efeitos positivos da absorção de ativos. E aí sim, fatores de crescimento, vitamina C, os nutrientes que o nosso fibroblasto vai precisar, aminoácido. Gente, aminoácido é muito importante para produzir colágeno. Não existe colágeno sem aminoácido. Não existe aminoácido sem vitamina C. Não existe o colágeno sem aminoácido, vitamina C e sem silício. Nós precisamos entender o que liga. E aí dá para essa célula toda essa matéria-prima para que essa pele possa produzir, então, substâncias melhores, né? Qual o cuidado que a gente tem que ter pensando no processo de sucção de pele? Bom, o cuidado que a gente tem que ter, muito importante, é que quando a gente trabalha com sucção de facial, eu não estou no corporal, eu tenho que trabalhar com isso de uma forma bem pequena, baixa pressão. Não posso colocar uma sucção alta porque eu posso promover um descolamento aqui do tecido. Pode promover um hematoma facial, não é esse o objetivo. Vocês sabem que muita gente mesmo comenta comigo algo que até me espanta. Elas dizem assim, mas Sandra, o vácuo, a dermo dá flacidez. Já ouviram falar isso? Gente, como que pode? Como que pode uma técnica altamente nutritiva, que melhora a circulação, que leva a oxigenação, nutrientes, causar flacidez? Ela pode causar flacidez se eu descolar o tecido. Eu vou usar pressão que não está para aquele tecido. Então aí não é que a técnica causa flacidez. Aí é que talvez a orientação que o profissional teve não foi suficiente para ele entender esse processo. Porque nós estamos trabalhando com pele, né, gente? Pensa assim, ó, eu vou fazer um vácuo numa pele de uma pessoa de 30 anos, eu tenho um determinado grau de flacidez. Mas se eu pegar uma de 60,
eu tenho uma pele muito mais frágil. Então eu não posso trabalhar com as mesmas proporções. E aí entra o conhecimento, então, do profissional com relação a isso, né? Então, assim, isso não é verdade, que o vácuo causa flacidez. Não causa. Ele vai causar se o profissional elevar essa sucção a um ponto de ocasionar aí, né, num descolamento aí da pele, tá certo? Isso também acontece no corporal, né? Então a gente tem que entender esse procedimento. Então é importante a gente evitar o hematoma e evitar esse descolamento, trabalhar com baixa expressão quando a gente trabalha no facial. Existem duas formas de trabalho importante: modo contínuo, modo pulsado. Modo contínuo, quando eu preciso de um efeito mais lifting. Eu preciso de um efeito mais lifting, então eu vou trabalhar o modo contínuo. Eu preciso de um efeito mais drenante, eu vou trabalhar o modo pulsado, tá certo? Aí o profissional vai escolher. Sempre pra cima, tá, gente? Nunca pra baixo, né? Quando eu vou trabalhar o meu movimento, eu sempre vou trabalhar esse movimento no efeito de lifting, para que eu consiga promover também essa tonificação da pele. Então observem as flechinhas lá, ó, sempre pra cima, nunca pra baixo. Tá? Para baixo, quando eu quero drenar o tecido. Aí eu vou obedecer não a estrutura da pele, e sim o sistema linfático. Aí é uma outra situação, tá certo? Não do rejuvenescimento. Observem essa foto para vocês verem, quando a gente trabalha com o vácuo, como que a gente aumenta o nível, olha só, de circulação da pele. Vejam. Então a gente tem um aumento muito grande e isso garante tudo isso que eu falei para vocês, tá certo? Então olha só, alguma dúvida? Eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente consegue trabalhar com as duas terapias simultaneamente, tá? Vou preparar a pele dela aqui, gente. Para fazer esse procedimento, a pessoa não pode estar usando brinco, colar, nada que possa entrar na sucção do equipamento, tá certo? Gente, eu vou fazer uma higienização aqui com uma espuma hidratante na pele dela, né? Vamos tirar o resíduo. Seria legal já usar um demaquilante, que o povo vem pra feira bonito, hein? Todo maquiadinho, né? Vou tirar tudo aqui, hein? Depois que eu fiz a remoção aqui, ó, vocês estão vendo bem aí, gente? Tá dando? Bem, o vácuo, para que a gente possa usar ele com eficiência, eu preciso de um produto que deslize, né? Aqui no caso, eu vou usar um óleo de origem vegetal, esse óleo é da Elemente, chama Regenera. Ele tem um ativo chamado sangue do dragão, que é um ativo altamente regenerador que a gente utiliza para processos mesmo do envelhecimento da pele. Qual o cuidado que eu tenho que ter com relação ao produto que eu vou usar? Existe uma indicação de que para usar o óleo ele tem que ser de origem vegetal. Foi feito os testes na USP e não passa a luz em óleo de origem sintética, né? Me fugiu agora, mineral. Então nós temos que usar o óleo vegetal. Para facial, em termos de lifting, seria bom sempre que eu pudesse associar ativos. Algumas pessoas falam, posso usar um gel? Pode usar um gel, mas use um gel com princípio ativo, que tem uma ação tensora, por exemplo, né? E um gel bem fluido, porque gel também pode refletir a luz. Então não é o que a gente quer, tá certo? Posso tirar uma sobre a luz dela? Pode. Tem alguém aqui da MMO aqui para me ajudar? Preciso de um óculos. Obrigada. Aqui a gente tem que proteger com o óculos, né? No caso, levanta um pouquinho. Tudo tá bem aí?
Tá confortável? E aí? Eu também? Vou ficar bonitinha agora aqui. Vira o rostinho de lado. Assim, bem de ladinho. Aí. Eu vou aplicar uma pequena quantidade do produto para deslizar. Vou esconder seu cabelo aqui, tá? Gente, a manopla. Essa manopla, ela não sai do equipamento, tá certo? É onde sai o laser. Eu tenho 6 pontos de laser na manopla, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, 6 pontos de laser, sendo 3 vermelho e 3 do infravermelho. Eu já deixei a máquina já no ponto que eu quero trabalhar. Eu já programei ela, tá certo? Essa programação eu já fiz aqui para um modo contínuo, tá certo? Para trabalhar poucos minutos para a gente fazer a apresentação. E já também coloquei com as 2 luzes. Eu tenho a possibilidade no equipamento de dividir essa luz. Eu posso trabalhar só com vermelho ou só com o infravermelho. Eu posso trabalhar só um vácuo se eu quiser e não emitir a luz do laser. Então, assim, isso vai depender do protocolo, do que eu estou fazendo. Aqui no caso, a gente quer as 2 luzes. Então, nós vamos trabalhar com ela simultaneamente, tá? Eu vou controlar aqui essa sucção para uma baixa sucção, tá? Tá tudo bem, hein? Olha, gente. No modo contínuo, eu posso ir controlando a quantidade que eu tô puxando da pele. Aqui com o meu dedo que tá prendendo a sucção aqui, ó, na ventosa. O procedimento é lento. Por que que é lento? Porque eu tô com a luz ligada. Podemos trabalhar pescoço. Ele tá infravermelho e vermelho. Ele tá com os 2 lasers ligados simultaneamente. Depois? Não, eles estão juntos aqui. Eu coloquei aqui pra gente trabalhar 3 minutos, tá? Esse tempo vocês vão poder mexer de acordo com a necessidade, tá, gente? Na verdade, a potência dele é a mesma, 100 miliwatts. O que acontece é que ele vai jogar mais joules para você trabalhar. Porque como ele trabalha por minuto e a gente trabalha no arraste, você trabalha fazendo modo varredura, então você tem uma perda de energia. Por isso que ele é mais joules, não mais potência, entendeu? A potência é a mesma. Exato. Eu vou fazendo esse movimento e aí depois eu vou associar aqui, gente, princípios ativos de acordo com a minha necessidade. Vocês viram que o vácuo é bem fraquinho? Perceberam? Tá ruim aí? Isso não tá ruim, não. Isso que tá gostoso. Vira o rosto. Agora a gente vai fazer o outro lado, né? Pra não ficar tortinha. E agora vamos pro outro lado. Então, olha só. Só lembrando que aqui nós estamos colocando as 2 luzes simultaneamente. Então, ele está liberando o vermelho na faixa de 660 nanômetros. E estamos liberando aqui também o infravermelho, né? Pensando em todo o processo regenerativo aqui da pele. Então, a contraindicação, ela vai entrar nos termos da laser terapia, pessoas que usam medicação fotossensível,
grávidas, né? Que é aquelas terapias normais. Problemas de pele, dermatites, né? Então aí a pessoa não pode usar. E no vácuo, as da vacoterapia que são referentes ao sistema linfático, né? Na verdade, a gente tem um manual que tem todo esse relatório para a pessoa não ficar insegura na hora de utilizar o equipamento, tá? Mas normalmente são as mesmas contraindicações que a gente tem pertinentes à estética mesmo, tá? Pele saudável. Depois que a gente terminou o procedimento, aí o que é o ideal aqui? A aplicação de uma máscara tensora, tá certo? Logo após o procedimento. E depois dessa máscara tensora, do tempo da ação de tensão da máscara, aí fazer uma finalização com um sérum revitalizante. Aí o seu tratamento fica bem completo, né? Fica bem bonito. O que acontece é que a melhora da vascularização, a nutrição da pele no aspecto rejuvenescial, a pessoa já vê o resultado na primeira aplicação. E aí depois, feito isso, a gente faz a aplicação da proteção solar, que é muito importante, né? Para efeito de levantamento aqui, não, mas você pode fazer como complemento do trabalho. Porque a testa, ela não vai ter essa área de sucção. Então, mas a gente faz mesmo assim para estimular, né? Inclusive a região da área dos olhos, tá? E pode, como você viu, fazer bem próximo dessa região aqui dos olhos, porque isso também favorece essa flacidez tissular que a gente fica na parte dos olhos embaixo.